Começa agora o programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá Alta Magia. Oferecimento Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade de artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro com vocês aqui na Rádio Axé Brasil, no programa Raízes do Culto. Este programa que realmente faz a diferença, gente. Este programa no qual você, meu amigo, minha amiga, pode e deve participar, mandando suas perguntas, seus questionamentos, as suas dúvidas que muitas vezes são as dúvidas de outros ouvintes. E com isso, nós conseguimos fazer este programa maravilhoso. Todas as sextas-feiras, nós podemos fazer este programa no qual você pode entender melhor a cultura, na qual você pode entender melhor o que é o nosso culto chamado Orixá, o nosso culto chamado Jurema Sagrada, o nosso culto que temos aqui no Brasil, que muitas vezes é desconhecido por outros países, por falta de divulgação. Mas nós, aqui do programa Raiz do Culto, nós podemos conversar sobre esses assuntos, falar sobre esses assuntos que muitas vezes fica lá escondidinho dentro da gaveta, né, gente? Fica muito sozinho ali. Aquela coisa assim que você não sabe por que ninguém fala, por que ninguém divulga, com medo. As pessoas muitas vezes ficam ali sem entender aquele culto porque ninguém fala, ninguém diz nada. Todo mundo fica em cima do muro, né? Só olhando, esperando alguém jogar a carne para os pitbull comer, não é assim? Mas nós aqui do programa Reis do Culto não temos esse problema não. Nós falamos mesmo, divulgamos, falamos sobre a evolução espiritual do homem, que é um trabalho sério, gente. É um trabalho de construir, evoluir, fazer com que você aí de casa possa trabalhar a sua espiritualidade com mais eficácia. Hoje, aqui no grupo, aqui, Raiz do Culto, no 1, no 2, aqui no 3, aqui, as pessoas muitas vezes fazem perguntas e muitas vezes a gente acaba fazendo vamos dizer assim, um título para o programa, um assunto. E hoje nós vamos falar sobre os caboclos boiadeiro na Jurema. Caboclo boiadeiro é diferente do caboclo de Angola, do caboclo da Umbanda? Por que estas confusões? Por que, gente? Então hoje nós vamos falar aqui, vamos também estar explicando um pouco sobre a palavra catiço, porque gerou também um certo comentário essa semana aqui no grupo, também na internet. Então nós vamos estar falando aqui também um pouco sobre esse assunto, gente. Nós vamos estar aqui falando sobre a Jurema Sagrada e sobre o caboclo boiadeiro na Jurema. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre este assunto que é muito importante, gente. É muito importante para vocês aí de casa entenderem um pouco. Porque muitas vezes, pessoal, o que acontece? A gente fica se perguntando aonde que vem? Por que vem? Quem criou? Quem fez? E aí hoje de manhã colocaram assim umas 15, acho que publicação sobre Umbanda, sobre a história da Umbanda, sobre a história do Caboclo Sete Encruzilhada, porque ele fez isso, porque fez aquilo. Mas espera aí, gente. Da onde que vem? Por que vem? Da onde surgiu isso? Ninguém fala, né? Então hoje, aqui no programa Raízes do Culto, nós vamos falar sobre isso, pessoal. Nós vamos encontrar respostas. Respostas que realmente são plausíveis para vocês aí de casa. Para vocês não ficarem aí boiando, né? Nessas histórias. Então vamos entender um pouco de Jurema. Vamos entender também um pouco sobre o culto e quem são, tá, gente? E também quero convidar vocês. Amanhã eu quero convidar vocês, porque amanhã lá no Núcleo Anjo Belos vai ter nossa gira de Jurema.
nossa gira maravilhosa com os mestres, com as entidades da Jurema, gente, para dar passe, dar consulta, né? Falar para vocês aí um pouco da vida de vocês, aconselhar vocês, fazer um descarrego. Não é uma consulta particular, gente, porque eu sei que muitos vão querer falar particularmente, mas não é. É apenas uma gira na qual nós estamos cobrando um valor simbólico para comprar as bebidas, velas, fumo para as entidades, tá? Então você pode se informar com a Renata aí no grupo Raízes do Culto, ou pelo meu WhatsApp, que é o 011 972 68 7929. Você pode estar se informando aí sobre a gira de Jurema amanhã lá no Núcleo Anjo Belos, na Rua Darzan, no número 345, do lado do metrô. Então você amanhã pode estar indo lá participar da nossa gira de Jurema, tá, gente? Um espaço totalmente reformulado para essa gira, tá? Nós demos uma boa melhorada, caprichada. Tudo isso para vocês aí de casa, poder se sentir acomodado. Hoje, gente, nós não vamos estar fazendo a udologia devido a esta correria que nós estamos tendo para a preparação amanhã da Jurema. Então hoje eu não vou fazer a udologia das pessoas, porque muitas vezes eu acabo fazendo duas udologias. Só que hoje a Yavaneide já está na preparação para amanhã. A minha equipe, a maioria também está já focada em estar preparando já a Jurema para mais tarde eu fazer alguns rituais que tem que ser feito. Então nós não temos hoje nenhuma condição para estar fazendo isso, tá? Mas amanhã você pode estar indo lá no Núcleo Anjo Belo, amanhã, dia 28/2 de 2015, às 17 horas, para conhecer a Jurema Sagrada. Venha receber a fumaça sagrada, venha receber a energia das entidades da Jurema, venha se aconselhar com essas entidades, para que você possa ter aí um caminho melhor. Aí o ano está apenas começando, pessoal. Então você pode ir lá. Amanhã, a partir das 11 da manhã, você já pode estar ligando, tá? No número 29503173. Você já pode estar ligando amanhã lá no número 29503173. Ou seja, 29 50 31 73. Já pode estar ligando lá a partir das 11 da manhã, que a minha equipe já vai estar lá preparada para atender vocês e orientar em relação à gira de Jurema. Nós temos que saber quantas pessoas vai devido ao local não ser tão grande. Então muitas vezes chega lá um monte de gente e não vai ter lugar para pôr todo mundo. Então nós estamos organizando, sabendo tanto de pessoas que estão já inscritas já para participar desta gira maravilhosa. O investimento é R$ 30, que é para ajudar a casa para fazer a manutenção no próprio espaço. Tá certo, pessoal? Axé em seus caminhos. Vamos falar então um pouco da Jurema? Em primeiro lugar, gente, a Jurema é a primeira religião brasileira. Porque antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, antes mesmo do branco chegar aqui, já existiam os índios, tá? Só que em 1993, através da Fundação Nacional do Índio em Alagoas, coletando vários dados, várias lideranças de grupos indígenas, no qual fizeram um levantamento para entender os significados atuais da Jurema. Partimos de um pressuposto que podíamos ou devíamos investir mais nessa cultura e entender melhor. Para isso, foi feito várias cerimônias de Jurema, né, em Alagoas, Paraíba, Recife, Natal, para divulgar melhor essas lideranças indígenas, né? Tanto que os técnicos da FUNAI, como o presidente lá na época, que eu não me lembro agora o nome, começou a fazer um levantamento na aldeia indígena do Cariri Chocó, né? Que ele começa a trazer a história, trazer realmente toda a hierarquia. Mas alguns sociólogos também foram buscar antes mesmo, um caso é o Domingos Estevão, no qual ele escreve um artigo da Água Branca de Alagoas, no qual ele diz que a Jurema já tem mais
de 400 anos, os ritos da Jurema, né? Feito depois da colonização. Outros dizem que foi um tempo muito mais velho que começou a Jurema. Então não existe assim uma data específica para dizer, ó, foi tal dia, tal dia, tal dia. Não. Eles acreditam 400 anos mais ou menos que começou a se formular essa Jurema. Mas o pajé, né, ele da tribo, ele diz que tem relatos no qual o rito da Jurema já vem sendo praticado há séculos, né? Que já vem desde a tribo, do começo da existência de um deus chamado Tupã, no qual ele acredita que Tupã colocou alguns encantados aqui na Terra, principalmente o príncipe Canindé, no qual esse príncipe Canindé, espírito de luz indígena, começou a ensinar os pajés a fazer culto ancestral, depois trazendo também a entidade encantada Indaiá, não a cabocla Indaiá, nem o caboclo Canindé, mas a entidade encantada Indaiá, que saiu de dentro das águas claras, no qual trouxe a ciência para os índios, tirando a Jurema vamos dizer assim, de um tronco apenas, mas também alimentando a parte branca da Jurema, dizendo que a Jurema é um equilíbrio de negro e branco, o tronco representando a escuridão da Jurema e a água, o lado branco, o lado puro da coisa. Então esses dois seres encantados, assim, os mais velhos relatam também, principalmente em Recife, Natal, e a minha madrinha, minha primeira madrinha, que falou também, contou essa história, que a gente não sabe se é uma história, se é um mito, se é uma lenda, o que é, mas que era contada para ela, que os índios tinham esses encantados como mentores espirituais, seres da natureza. E não os índios acreditavam, né, nos orixás de Urubá, como é colocado, que as pessoas colocam Oxóssi como o rei da mata brasileira. O rei da mata brasileira são os encantados, os índios. Tanto que um dos encantados e um dos seres que largou a sua tradição africana e virou caboclo foi Malunguinho, tá? Então essa coisa do povo dizer que Oxóssi é o rei da mata, não. Oxóssi é um orixá feminino da tribo Nagô. Se vocês conversar com os africanos, os grandes babalaos africanos, eles vão te explicar sobre o culto de Oxóssi e o culto de Odés, tá? Africano. Isso é lá na África. Aqui no Brasil, o índio não acreditava nessas energias. Ele acreditava que existia lá o caboclo Canindé, tá certo? O encantado Canindé, o encantado Pita, o encantado Malunguinho, outros encantados que vieram depois, que nem Iru, né? O encantado Iru, e outras entidades aí que eram do panteão brasileiro da Jurema. Muitos juremeiros, vocês podem dar risada, gente, mas muitos juremeiros acreditam no Saci, acreditam na caipora, que existe. Os antigos juremeiros falavam, né, da caipora que colocava nos vidros, que fazia magia dentro dos vidros. Então existem várias histórias, lendas, que nós não podemos dizer se é mentira ou verdade por não viver nesse tempo. Mas o que ocorre, gente? A ligação desses encantados com a Jurema. E aí o que acontece, gente? Os encantados, como o Caboclo Pita, como o Caboclo Canindé, como o Caboclo Iru, como o Caboclo Malunguinho, são todos encantados. São entidades que estão ligadas a Tupã. E diz que Tupã coloca o seu filho sobre a terra para espalhar a ciência para os antigos indígenas, antigos pajés, no qual nós acreditamos que esses índios são a essência de tudo na Jurema. Muitos falam de caboclo de Angola, caboclo de Umbanda, e na verdade são todos caboclos da Jurema. Angola não tem caboclo, gente. Angola é uma tradição banto,
é uma tradição no qual cultua em quinces. E as pessoas, muitas vezes, acreditam que esses caboclos de Angola, porque tocam samba, né, são de Angola. E não são, são da Jurema. Porque lá naquele toque de caboclo de Angola, lá vai ter o Sultão das Matas, lá vai ter o seu Mata Virgem, lá vai ter seu Pena Branca, lá vai ter o seu Pena Verde, seu Pena Roxa, seu Cobra Coral, seu Sete Flecha. E essas entidades são da Jurema. Só que as pessoas adaptaram conforme a região. Como existe outras ramificações aí pelo Brasil afora de Jurema. Tem até a Jurema de Omolocô, né? Que mistura o Molocô com a Jurema. E não deixa de ser uma tradição de Jurema. Como também em Minas Gerais, lá, eles têm os caboclos deles que saíram também de dentro da Jurema. E eles adaptaram o culto, mas não deixa de ser entidades ligadas à Jurema. Não deixa de ser entidades ligadas à terra brasileira. É isso que nós temos que entender. Não existe caboclo de Umbanda. Ah, meu caboclo é de Umbanda. Seu caboclo é de Jurema. Só que você doutrinou ele numa outra essência, numa outra raiz. Você reeducou. Mas não deixa de ser uma entidade de Jurema. Porque a Jurema, ela é mãe dessas ancestralidades do candomblé de caboclo. Ela é mãe da Umbanda. A Jurema não pode, nós não podemos virar as costas para a Jurema e dizer que a Jurema não faz parte da Umbanda, que a Jurema não faz parte do candomblé de caboclo, do candomblé de encantados. Fazem sim, porque a Jurema, ela foi a primeira religião brasileira que tinha índios. E aí os índios aceitaram a unificação de outros povos dentro da sua Jurema. E eles encantavam os pajé. Eu já falei isso em vários programas. Os pajé, antigamente, eles tinham conhecimento de encantar uma entidade, colocar num tronco, trazer de volta à vida uma entidade evolutiva. E os mestres, as mestras, o baiano, o preto velho, o Exu, a Pombogira, eles têm o ancestral dele índio. Por quê? Querendo ou não, nós podemos ser portugueses, italianos, japoneses, africanos, negros, mas nós temos os nossos ancestrais brasileiros. Porque quantos portugueses não casaram com índias? Quantos negros não casaram com índias? Quantos ciganos não casaram com índias? E aí, com índios? Eu pergunto para vocês, gente. Aonde está essa cultura? Aonde está esse entendimento? Então, tudo isso, pessoal, nós devemos entender antes de dizer assim: ah, mas eu sou da Umbanda e na Umbanda lá o responsável pelos caboclos é o Xós. Não é, gente. São esses caboclos encantados, vamos dizer assim, esses índios encantados, Canindé, Pita, certo? Malunguinho, são essas entidades que estão ligadas à Jurema, estão ligadas ao culto do caboclo. Ah, mas o meu caboclo de Ogum, não existe, gente. Não existe isso. Existe o seu caboclo brasileiro, de tal tribo, de tal essência. Tudo isso nós devemos colocar nos papéis que nós temos aí. Por quê? Quando você fala de Saravá, né, tal entidade, você vai saravar aqui. Saravar os caboclos, que é os cacique, que nem o caso, o Tingui Botô, que fala, né, dos tipos de Jurema. A branca, que é sem espinho, a vermelha, que é lisa, que é mais vamos dizer assim, medicinal, e assim por diante, gente. Então nós temos que entender. E aí nós chegamos a um ponto no qual as pessoas não entendem que o caboclo boiadeiro dentro da Jurema tem um papel importante. Porque o que é o caboclo boiadeiro, gente? O que é o caboclo boiadeiro dentro da Jurema? Nada mais é do que a mistura do índio, né, com o africano, do índio com o brasileiro, com o português, do índio, né, com outros povos.
Isso é o caboclo boiadeiro. Por isso que nós temos o caboclo boiadeiro lá, que diz assim: eu sou tangerino, eu sou vaqueiro, eu sou caboclo boiadeiro. Por que o caboclo boiadeiro? Porque ele é mais caboclo do que boiadeiro. Ele vive numa tribo indígena, mas ele laça. Ele não caça, mas ele tem o cavalo dele, ele vai atrás do boi, da vaca, ele faz o serviço de um vaqueiro, né? Tanto que existe uma entidade dentro da gente chamada Bilvaqueiro, que nós, inclusive eu tinha um afilhado aqui, um discípulo que incorporava, que era o Abud, virava com o Bilvaqueiro. Tem o vaqueiro, tem o tangerino, tem o caboclo boiadeiro, né? Então são entidades que as pessoas falam assim: ah, isso não tem na Jurema. Ah, o caboclo boiadeiro não existe na Jurema. Que isso é coisa da Angola. Desde quando a Angola tem boiadeiro, gente? As pessoas muitas vezes falam coisas sem informação, sem embasamento. Por quê? Porque as entidades que são dentro da Jurema, elas têm sim a sua tradição, elas têm sim os seus ritos, que muitas vezes você pode cantar. As pessoas falam assim: não pode cantar samba de caboclo numa roda de Jurema. Tem as cantigas de boiadeiros próprios da Jurema? Tem. Mas se o boiadeiro tem aquela ligação com o samba de caboclo, ele viveu ali nas estiadas nordestinas, principalmente na Bahia, ele vai gostar de um samba. Porque quando você fala, ô abre-te, Campo Formoso, e abre-te, quando você está falando de Campo Formoso, você está falando da Jurema. Entendeu? Você está falando daquele campo verde, daquele campo onde os mestres vão passar, aonde Jesus fez sua morada. E tudo isso são cantigas de Jurema. Só que em outras toadas, né? Hoje nós temos aí, literalmente falando, nós temos cantigas de rodas que viraram samba, viraram funk, mas não deixam de ser cantigas de roda, né? Então tudo isso faz parte de uma cultura, gente. Numa cultura na qual nós temos que ter esclarecimento. Que pode existir sim, gente. Muitas pessoas ficam indignadas de falar: ah, porque isso não pode, porque isso não dá, porque isso não é assim. Só que o que acontece, gente? Nós temos que entender que essas entidades saíram dentro de uma Jurema. Até mesmo o caboclo lá da Umbanda. Ele saiu de uma Jurema. As pessoas não entendem isso. Que esses caboclos, que hoje estão aí na Umbanda virando, chamados disso, daquilo outro, são entidades de Jurema. Só que doutrinaram eles de uma forma mais atual, esquecendo a essência deles, mas são entidades. Né? São entidades. A pessoa chega e fala assim: ah, eu sou da Umbanda e eu tenho o caboclo Sete Montanha. Dentro da Jurema não tem um caboclo Sete Montanha? E aí, gente? Como é que fica? Eu pergunto para vocês, e aí? Então são muitas coisas, muitas conversas que são colocadas que muitas vezes não tem fundamento. É pessoas que querem explicar algo que não tem coerência. E aí acabam falando coisas que não faz parte da Jurema. Que a pessoa fala: ah, isso aqui não pode na Jurema. Mas isso não é da Jurema. Mas aquilo não é da Jurema. Gente, espírito é da Jurema. Não adianta. Não adianta. É da Jurema. Né? Vamos pensar um pouco? Vamos refletir? Vamos entender isso um pouco? Então vamos escutar aí uma cantiga de Jurema quanto isso. Joguei meu laço e peguei meu alazão, gibão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. Gibão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. É o boiadeiro, oi, é o boiadeiro. É da Jurema, é
da Jurema. É o boiadeiro, oi, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. Boi, e boi, e boi. O boi, boi, e boi, e boi. O boi, firmei meu ponto na porteira do curral. Joguei meu laço e peguei meu alazão. Ribão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. Ribão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. É o boiadeiro, oi, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. É o boiadeiro, oi, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. Boi, e boi, e boi. Boi, boi, e boi, e boi. Firmei meu ponto na porteira do curral. Joguei meu laço e peguei meu alazão. Ribão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. Ribão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. É o boiadeiro, oi, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. É o boiadeiro, oi, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. Oi, e boi, e boi. Oi, oi, e boi, e boi. Linda a cantiga do seu boiadeiro, né, na Jurema, né, gente? Então, pra gente entender isso um pouco, gente, porque as pessoas muitas vezes, elas, sabe, parece que não entendem da ciência da Jurema. Fica até hora que fica meio assim complicado até em falar em Jurema, gente, porque assim, as pessoas começam a colocar tabu. Porque isso não é, né? Isso aqui não pode. Só que nós temos que entender que o caboclo na Jurema, na mesa da Jurema, o caboclo boiadeiro, ele também, ele tem as ligações dele com os mestres, com o índio. Por quê? Ele tem sangue de índio, ele tem sangue de espanhol, ele tem sangue de português, ele tem o sangue africano. Então nós temos que respeitar isso. E a presença do caboclo boiadeiro dentro da Jurema é muito marcante. Entendeu? Que nem o meu mestre se chama Seu Zé do Boi. É um boiadeiro. Tá? Junto com seu pai, Tangerino. E os caboclos indígenas hoje são cultuados dentro da Jurema de uma forma. Mas o que nós temos que entender é que esses boiadeiros saíram dessa seção espírita desses caboclos. Os caboclos, muitas vezes, que a gente fala que é caboclo, tem esse lado dos boiadeiros. E eles são verdadeiros mestres na sabedoria indígena e também na sabedoria popular europeia. Com suas magias, com seus encantos, com o seu lado de vaqueiro, eles entendem também vários lados da espiritualidade. Muitas vezes a evolução, é o jeito daquele caboclo trabalhar, que é mais rústico. O boiadeiro, ele vem, ele é mais sereno, ele é mais rústico, muitas vezes brincalhão, sorridente, coisa que muitas vezes o caboclo não é. Né? Então o caboclo boiadeiro, ele tem esse lado, esse lado de brincar, de sorrir, de cantar, né? De falar, de dançar, muitas vezes, cantar algumas cantigas, né? Como a minha mulher me abandonou, né? E eu fui trocado. E eles cantam, eles brincam, eles se divertem com essas cantigas. E nós temos que entender que essas entidades dentro da Jurema, que nem o caboclo boiadeiro, eles têm umas ligações com os índios e eles têm muitas vezes o seu próprio, vamos dizer assim, mistério, a sua própria cidade, né? Um exemplo que eu vou dar.
O boiadeiro ele pode ser de mata cerrada, ele pode ser de mata fechada, ele pode ser de pasto, porque cada boiadeiro, muitos boiadeiros não ia lá no meio do mato catar boi, outros já iam, outros cuidavam do pasto, outros cuidavam do boi dentro do pasto, quando era picado por uma cobra, quando a vaca ia dar luz, o boiadeiro estava ali fazendo o serviço do veterinário. Então tudo isso é importante, né? Para poder você entender a função do caboclo, né? O caboclo, quem ele é? Como que ele tratava esse lado, esse boiadeiro caboclo? Porque eu gosto muito de dizer assim, o índio é o que veste pena. E o caboclo seria aquele que usa o couro, que usa também as penas. Caboclo boiadeiro, né? Eu gosto muito dessa separação. Por quê? Porque a gente sabe da ciência dele dentro. Porque eles são entidades que estão dentro das cidades trabalhando o lado indígena da pagelança, mas ao mesmo tempo eles podem ser mestre em magias, em encantamentos, porque eles são mais atualizados, vamos dizer assim. O boiadeiro ele é mais atualizado porque ele usava o laço para laçar o boi. Existe feitiços, encantamentos, amarrações, principalmente com o seu Zé do Laço, para amarrar mulher casada, para tirar a mulher do lado ruim. Eu, inclusive, minha primeira madrinha de Jurema, isso há 20 anos atrás, ela usava muito seu Zé do Laço para fazer encantamento de amor. Ela fazia umas coisas assim que até eu duvidava muitas vezes. Aí depois ela veio a falecer, e aí na rama do meu pai Renan, catimbozeiro, mestre Renan, e aí eu agreguei mais alguns conhecimentos, porque eu converso muito com o meu pai Renan. Meu padrinho Márcio, me dá muita liberdade para conversar. Então a gente sempre está conversando. E aí a gente sempre está trocando essas ideias. Porque eu vi uma Jurema lá há 20 e poucos anos atrás, diferente da Jurema de hoje. Mas são tudo ciências. Nada se perde da Jurema. Porque para você cultuar o caboclo boiadeiro, quaisquer que seja ele, gente, tem que saber a origem dele. E as pessoas não sabem disso, né? Muitas vezes acha que ele tá ali, que não estou explicando. Acha que ele tá ali na mata cerrada e ele tá dentro do pasto. E aí? Fazer oferenda para caboclo boiadeiro é na porta de um curral, gente. É na cancela. Certo? Você quer encantar, você tem que ir lá buscar a essência. Tem muitos boiadeiros que têm coisas de cancela, de porteira nos seus assentamentos, para trazer a força, a junção. Só que hoje nós ficamos acomodados, né? Nós estamos acomodados nesse mundo de internet. Hoje, eu quero saber. Aí fica com sonhinhos, né? Que eu odeio quando os outros falam. Eu sonhei com o nome da entidade. Sonhou nada, gente. Isso é coisa da sua cabeça. Você que fica procurando saber para se coçar. Porque aí você vira com um obsessor lá. Você vira com aquele obsessor. E aquele obsessor, gente, nada mais é do que uma entidade para te enganar. Por quê? Você não passou por uma limpeza. Você não passou por um ritual, né? E aí? Então tudo isso as pessoas têm que entender que entidade se vê com rituais, não é com sonho. A entidade falou que o nome dela é fulano. E aí? E aí? Eu tive uma intuição de cuidar de fulano. Você nem sabe quem é fulano, gente. Você vai pegar um mendigo e vai pôr dentro da sua casa? Você vai pegar uma pessoa que passou na sua porta pedindo pra ela de comida e vai pôr pra morar dentro da sua casa? Não vai. É mesmo uma coisa muito espiritual, gente. Vamos entender isso. Porque o processo dessas entidades, todas que sejam, tem que saber qual a ligação dela com a mata, com o rio, com o mar. Tudo isso é importante. O que pode levar nos seus assentamentos? Quais são os elementos que vão ser colocados ali dentro? O que vai poder utilizar? Se vai pôr cipó, se vai pôr laço, se vai pôr palha de mato, se vai pôr bulldog, se vai pôr flecha, se vai pôr pena, se vai pôr... Tudo isso faz parte, gente. Por quê? Nós temos que entender que ainda nós temos uma grande influência, né,
dos lajedos, dos espíritos lajedos que nós temos também, que usa pata de boi, né? Que usa ferraduras, chaves antigas. Tudo isso, gente, são entidades encantadas que vieram para dentro da Jurema. Quando você faz a saudação, muitas vezes, a pessoa chega e fala, mas isso não pode, aquilo não pode, aquilo ali, não pode dizer cheto, marrumbaxito, que isso é coisa de Angola. Essa palavra, ela é abrasileirada, né? Cheto, marumbaxeto, não é uma palavra banto, não tem tradução. As cantigas que você vai cantar para caboclo, boiadeiro lá na hora de cortar, vai ser cantigas dele, né? Muitas vezes a pessoa canta o sangue é natural da terra do meu pai, boiadeiro, o sangue é natural e assim vai cantando um monte de toada, um monte de cantiga, um monte de azuela, o que você quiser falar. Pra quê? Pra chamar aquela entidade, gente. Pra trazer a presença daquela entidade até você. Então muitas vezes a pessoa fica sem saber, mas isso é da Umbanda, isso é do Candomblé, isso é da Quimbanda, isso é da magia. Gente, para com isso. Vai consultar, vai passar por um ritual de limpeza, vai passar por um ritual para você saber quem é a sua entidade. Depois você vai falar, não, agora eu tenho certeza. Porque as pessoas muitas vezes acabam não entendendo o que é aquela entidade, porque ninguém explica, ninguém não sabe aonde, aí fica procurando na internet. Aí vem, coloca aquela monte de baboseira, né? Mas você tem que saber com um mestre juremeiro, uma pessoa que vive a Jurema. Vive a Jurema. O cara chegar e falar assim, meu caboclo de Angola. Gente, mentira, o caboclo não é da Angola. O caboclo é da Jurema. Toma, vou na sua cara, vai aprender. O caboclo da Umbanda. Não é caboclo de Umbanda nada, gente. É caboclo de Jurema. A Jurema é a primeira, é a mãe, é a matriarca desses espíritos. De preto velho, caboclo. Tudo isso veio lá na Jurema. Foi encantado num tronco de Jurema. Não tem nada a ver que... mas eu rezo pro meu caboclo. Então você tá perdendo tempo. Porque caboclo não é cristão, gente. Caboclo é índio. E índio tem o Tupã. Mas eu acendo a vela, rezo o Pai Nosso, Ave Maria. Existe caboclo evangelizado? Existe, mas há pouco tempo. E os antigos? Os mais velhos? Os caboclos bravos? Os caboclos guerreiros? Como é que fica? Você não vai saudar isso? Então, gente, é difícil. É difícil. Por isso que eu falei pro pessoal da minha equipe, falei, vamos fazer uma gira de Jurema. Pro povo entender o que é Jurema, gente. Que Jurema não é Umbanda, que Jurema não é Candomblé, que Jurema não é Batuque. Tá? As pessoas muitas vezes falam assim, mas o meu caboclo lá do Batuque, que nem a menina me perguntou agora. Eu viro com o boiadeiro Liro Roxo. Sou daqui do sul e trabalho num terreiro de batuque. E meu boiadeiro é batuqueiro. Gente, aí, tá vendo? Seu Liro Roxo, boiadeiro, mestre, veio da onde? Da Jurema. Não tem nada, batuque, cambina, essas coisas, é outra coisa. Isso é entidade de Jurema, minha amiga. É entidade que incorpora na Jurema. As pessoas têm que saber que esses espíritos precisam de tronco. Não adianta você colocar uma pedra de rio. Eu assentei o meu caboclo numa pedra de rio. Eu coloquei um arco e flecha. Eu fiz uma ferramenta igual de Oxóssi, que eu já vi caboclo assentado como Oxóssi. Gente, isso tudo é coisa sem fundamento, sem base. Mas dá certo, ele responde. Não, responder... Até se você colocar um copo com água e chamar a entidade, ele vai responder. Se você invocar, ele vai vir. É espírito, tá no ar, tá aqui, ó, entre nós. Só que as pessoas não entendem isso. E aí as pessoas não entendem. As pessoas têm que entender o que é. Como funciona isso. Vamos entender, gente. Para que nós possamos fazer uma coisa com coerência. Uma coisa mais bonita. Acho que deu para entender agora, né? E também quero aqui aproveitar a oportunidade de mandar um axé em seus caminhos para o Gustavo Lua. Mandar um axé em seus caminhos para
Pérola de Iemanjá, minha filha de santo, para Morena de Obá, para todos os ouvintes que estão aí nos escutando, muito axé em seus caminhos, tá? Para minha equipe toda aqui, para minha esposa e a Vanide, que hoje não pode estar aqui, para todo mundo, mandar muito axé. A minha amiga tá pedindo para falar um pouco do boiadeiro Sete Laços. Então, aí, ó, é outro, é um vaqueiro, Sete Laços é um vaqueiro, né? Faz parte da ramificação de Bill Vaqueiro. É um vaqueiro poderoso, seu Sete Laços, que gosta de trabalhar como esquerdeiro, ficar na porta do curral, segurando o boi bravo. Entidade boa, trabalhador, sentado na Jurema, com muita força, com muita reza, muito fundamento. Já o caboclo Ainé, né, que é o encantado. O caboclo Ainé é um caboclo encantado que nasceu numa folha, né? É um caboclo encantado que tem uma folha específica que se faz para ele encantar no corpo da pessoa. Que aí tem toda uma tradição que diz que foi uma princesa africana apaixonada pelo um índio do amor dos dois, porque eles não podiam, porque era de tribo diferente, porque ela era uma princesa africana e não deixaram ela namorar com ele, que era um filho de um pajé poderoso de uma tribo brasileira. Nasceu o caboclo Ainé, né? De uma folha, ele nasceu enrolado numa folha. E aí até os antigos juremeiros falam que ele foi abençoado por todos os elementos. Aí tem uma história muito grande sobre esse caboclo, minha amiga, aí, caboclo Ainé, tá? É um caboclo muito, muito bonito. Cuide bem dele, você vai ter muito axé, muita força, muita felicidade, tá certo? Então, nós temos que entender isso, pessoal. Muitas vezes a pessoa não entende isso. A pessoa fica sem saber o porquê de cuidar de caboclo, de boiadeiro. Fica aquela coisa assim, sabe? Sem noção. Mas vamos escutar uma cantiga aqui, gente. Vamos escutar essa cantiga. Vocês vão entender mais aí um pouco sobre caboclo aí. Vamos escutar essa cantiga. Ele é caboclo, ele é juremeiro, e na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Bateia, oi, bateia, meus caboclos na aldeia. Bateia, oi, bateia, como o vento na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. Bateia, oi, bateia, meus caboclos na aldeia. Bateia, oi, bateia, como o vento na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. Bateia, oi, bateia, meus caboclos na aldeia. Bateia, oi, bateia, como o vento na areia. Bateia, meus caboclos, Linda cantiga, né, gente? Você tá vendo que fala do caboclo na Jurema? Eles não falam meu caboclo na África, meu caboclo na Jurema. Né? Vadiar quer dizer brincar, fazer brincadeira entre eles. Então os caboclos se juntavam para fazer brincadeiras.
Então, gente, a gente tem que entender um pouco disso. A gente tem que entender que os caboclos boiadeiros estão ligados a um cacique, estão ligados a uma família de, vamos dizer assim, de branco ou de negros. É uma mistura de sangue, né? O caboclo, ele nasce da mistura de sangue. A gente aprendeu isso na quarta série, na escola, né? E a gente hoje fica aí falando que isso é tal coisa, isso é tal coisa. Não, não é, gente. É muita invenção para pouco tempo, né? E aí tem uma coisa também engraçada. Você fala do caboclo, você fala do índio, só que você esquece que os caboclos que estão dentro da Jurema, eles ensinaram todos esses espíritos a trabalhar. Seja ele boiadeiro, seja ele preto velho, seja ele baiano, cangaceiro, seja ele o que for. Porque é vamos dizer assim, o caboclo que ensinou a preparar, né? A preparar o ritual. Foi o índio que ensinou a preparar o tronco de Jurema, né? Foi o índio que ensinou você a montar os assentamentos. Aí, após todos os elementos colocados nos seus devidos lugares, em cima, né, de folhas ou até mesmo em cima de folhas de Jurema, seja ela entidades ciganas, seja elas baiano, o que for, elas são colocadas em cima daquelas folhas de Jurema, como se fosse uma esteira, no qual você vai encantando com a fumaça, com a bebida, o assentamento, lavando, rezando, cantando, e esse procedimento vai trazendo essa entidade. Quem fez isso? O índio. Não foi o orixá. Não foi o Ogum. Não foi o Oxóssi. Não foi o Sani. Dentro da Jurema, os espíritos da Jurema não conhecem o Sani. Pode conhecer com outro nome. Mas para eles não vão cantar para Catendê, não vão cantar para Gué, não vão cantar para Ossani dentro da Jurema. Então as pessoas muitas vezes falam assim, mas o meu caboclo foi abençoado por Oxóssi, meu caboclo foi abençoado por Mamãe Oxum. Não tem nada a ver, foi abençoado pelo pajé lá daquela tribo lá, tem que saber de onde que ele veio, seja ele o que for. E aí a ancestralidade brasileira, isso nós estamos falando de ancestralidade brasileira e não a ancestralidade africana. E aí você tem a unificação do povo cigano, que o povo cigano entrou para dentro da Jurema trazendo seu saber. Os cangaceiros que praticavam na calada das caatingas lá, rituais secretos, por isso que Virgulino, por isso que Besouro, outras entidades aí com nome famoso, não eram presos, não morriam de tiro, de facada, porque eles faziam rituais secretos, certo? Para ficar invisível, para se esconder da polícia, para se esconder, né, do exército. Então eles tinham passe livre. E aí o africano ele trouxe seu segredo, Malunguinho trouxe o segredo do Banto para dentro da Jurema e ele transformou isso em cultura brasileira. O cigano trouxe os seus rituais e agregou a Jurema, porque o cigano ele era um povo perseguido, ele era um povo que as pessoas falavam que eles eram ladrões, que eles eram isso, que eles eram aquilo, que eles eram aquilo outro. Então criava-se um mito sobre o povo cigano, né? Um mito muito grande. E aí eles ensinaram os juremeiros a usar as suas magias, seus encantos, seus feitiços, suas poções, eles ensinaram, eles colocaram. E os índios agregaram isso no tronco da Jurema. Já os europeus trouxeram a sua alta magia, a sua magia europeia, implantou dentro da Jurema, ensinou como usar. Já o africano ele não trouxe. Ele apenas disse assim, olha, nós somos negros, fugitivos e nós não temos cultura. Nós queremos ser livres. Ele não trouxe, o africano não trouxe seu orixá, não ensinou o índio a raspar a cabeça, a fazer iniciação, não ensinou o índio a sentar orixás. O africano fez isso porque o africano ele se reservou, ele se fechou dentro da sua cultura.
E aí ele fazia as coisas para quem era da família dele. O africano, com seus orixás, você não vê nenhum índio. Você vê algum índio raspado de orixá? Algum índio babalaô? Você vê algum índio aí tata? Não vê, gente. Porque foi uma coisa fechada. E depois a Jurema, com o tempo, aprendeu algumas coisas de orixá, mas não foi imposta pelos africanos, trazida pelos africanos. Isso foi coisa nova, depois foi troca de iniciações, vamos dizer assim. O juremeiro iniciava o babalorixá na Jurema e o babalorixá iniciava ele na Jurema. Era uma troca, mas não que o babalorixá chegava a falar: vamos pegar isso aqui, vamos implantar dentro da Jurema, como aconteceu com o cigano, com o europeu, com as outras tradições. Não. O orixá criou sua própria cultura, chamada de candomblé. Entendeu? Tanto que as casas antigas de Queto, Efon e Jeje não aceitava entidades brasileiras virar nos seus terreiros, não. Não aceitava. Hoje está mudando isso, hoje. Mas antigamente, então são coisas para a gente pensante. Então não existe isso de caboclo de Oxóssi, caboclo de Ogum, caboclo de Emanjá, caboclo... Não. Existe orixás e existe mestria. São duas coisas diferentes. Então vamos separar o joio do trigo. Aí o que acontece? Foi se gerando um monte de cultos. Um monte de cultos. E aí a Angola começou a aceitar. Porque tempo, né? Tempo que eles falam, que era um mensageiro, que era um tipo de entidade, vamos dizer assim, estrangeira que andava, que trouxe o culto de caboclo. Que trouxe o culto de caboclo para dentro dos terreiros de Bate-Folha, do Tomba-Jussara, mas não foi os Tato, foi uma outra coisa que aconteceu, histórica deles, e eles trouxeram, entendeu? Os caboclos para dentro, tanto que eles têm caboclos e encantados. Eles não têm lá o Exu, eles não têm lá o Preto Velho, eles não têm lá o marinheiro, eles não têm lá o boiadeiro de pena, eles não têm o vaqueiro, eles não têm. Eles têm o quê? O boiadeiro, o caboclo de couro e o caboclo de pena, não é assim? Só esses dois. Só que são da Jurema. E assim vem, porque tanto que os antigos juremeiros falam do Juncinha, né? Juncinhas do Uateto, né? O Ateto, lá que eles falam. Que é a entidade que eles falam que são os espíritos de Jurema que foram para dentro da Angola. E aí tem toda uma lenda aí por trás disso aí, que é muito grande, muito extensa. Então, eles chamavam esses espíritos de Juncinha ou de Alteto, ou muitas vezes chamado de Ponga, né? Aí vai cada um falando um nome aí, que era encarregado de trabalhar com os seus afilhados, né? Chamados de filhos, de menino, né? Meu menino, meu filho. E aí essas entidades começaram a ser mais agregadas aos terreiros de Angola, e hoje de Queto também. 90% hoje das casas de Queto aqui em São Paulo trabalha com caboclo, boiadeiro, Exu, pombogira, porque é isso que o povo muitas vezes busca encontrar. E nós temos que lembrar que isso é uma ancestralidade brasileira, isso é uma ancestralidade nossa. Não tem nada a ver com o africano. O africano ele tem o culto de orixá, Lesse orixá, né? Lesse Gungun, Lesse orixá. E outras tradições dentro deles. E aí nós temos as várias formas de culto de caboclo boiadeiro, né? Que aí vai colocando um leque maior na mesa para a gente entender, que nem os seus assentamentos, que eram aguidar, vidrificados, com moringa, com pequenos colobó, chicote de couro, laço, pedaço de cordas, ferraduras, moedas, favas de olho de boi, favas de olho de cabra, favas de boiadeiro, favas de caboclo, favas de abre caminho, arrebenta cavalo, sino de vaca era muito usado, chifres, algumas miniaturas de cavaleiros, dentes de cavalo, tudo isso era colocado dentro do assentamento do caboclo boiadeiro. Tronco de Jurema, né? Tronco de Jurema
pedaço de cancela, e assim ia, gente. Então virou uma forma de culto. E muitas vezes as pessoas esqueceram que esses espíritos chamados de boiadeiro, eles eram espíritos nordestinos, mineiro, onde tinha vacas, boi, eles estavam ali. E eles estavam acostumados, que nem uma comida de o povo coloca para boiadeiro aí milho cozido, isso não tem nada a ver com boiadeiro. Boiadeiro gosta de batata doce assada na brasa, inhame assado, mandioca assada, que isso são coisas do tempo dele, que eles comiam lá no meio do mato. Eles não tinham milho de galinha para cozinhar. Eles não levavam o milho lá. Não, eles levavam espiga de milho, eles levavam frutas variadas, bebidas, né? Munguzá, vários tipos de comidas da roça mesmo. Só que as pessoas hoje colocam xoxó, né? Dá até vontade de dar risada, né? Colocam a xoxó aí pros caboclos aí, boiadeiro. E não tem muito a ver, né, gente? Nós temos que entender isso. E aí o que acontece? Por eles não conhecer, o povo de Angola não conhecer muito sobre a tradição da Jurema, eles rezavam em Goroci, misturavam rezas de caboclo, rezas de caboclo com rezas de roncó, cantadas em língua portuguesa, né? Salve, salve minha mãe, rainha do mar, né? Salve os caboclos das 7 estrelas. Eles faziam umas misturas porque era uma forma deles cultuar aquelas entidades que eles não tinham domínio. E depois de um tempo começou a haver assim, uma separação também do culto de Angola dos caboclos e virou candomblé de caboclo. Até hoje na Bahia você vai lá e vê realmente o candomblé de caboclo, né? Lá eles incorporam os caboclos para dar paz, consulta, que muitas vezes acaba sendo até mal visto pelos próprios baianos. Muitas vezes até os próprios baianos acabam não gostando muito disso. E para que a gente possa encerrar aí, que eu falei que ia dar uma palhinha aí sobre catis, porque saiu uma conversa aí na internet, no grupo também. Então, o que nós temos que entender, gente, que quando nós falamos de catiço, é uma palavra italiana e latim, né? Uma palavra latina, que significa katsu, significa coisa fálico, representada até mesmo o próprio pênis, né? Um homem que tinha um katsu grande. O italiano falava muito disso. Quer dizer, aquele que tem um pênis alongado, como a representação de Exu do Yorubá, né? Que usa o falo, que usa o ogó. Então, ficou. E também a palavra katsun. Katsun, que quer dizer aquele segundo do tenor, aquele que canta mais alto, aquele que você manda fazer as coisas, tá? Aquele que você manda executar dentro de uma ópera, é aquele que canta mais alto, é aquele que tem a voz mais fina, aquele que consegue, sem um microfone, ultrapassar a lei do som. Então, essa pessoa era o que tinha maior destaque. E a palavra catiço vem dessas duas, quer dizer, aquele que tem um falo grande, que faz tudo aquilo que precisa. É aquele que não tem limite. É aquele que consegue fazer tudo sem a permissão do outro. Que é o caso dos nossos tranca-ruas, sete encruzilhadas, tiriri, marabô. Eles fazem as coisas sem precisar de autorização de ninguém. Entendeu? Muitas vezes é até difícil de controlar a energia desses espíritos aí na Terra, gente. Então a palavra vem desse sentido. E tem uma palavra muito mais específica para representar isso, que aí a gente pode um dia pegar um programa e falar sobre isso. Falar mais sobre essas entidades aí. Tá certo, pessoal? E eu tenho agora que agradecer a vocês. Espero que essa pequena palhinha sobre catiço tenha deixado vocês assim mais confortáveis. Porque as pessoas colocam algumas palavras sem fio aí e acabam fazendo a imagem parecer mais feia do que é. Então nós temos que entender isso, que catiço não significa uma palavra que são colocadas aí hoje popularmente, né? Como demônios, diabo, capeta, representando chifrudo, nada disso.
é uma palavra que tem em italiano que significa pênis longo. E dentro do latim, que significa aquele que canta mais alto, aquele que se demonstra mais, aquele que não tem limite para cantar, aquele que canta mais que tudo. Então tá aí a explicação para essa palavra catiço, tá, gente? E espero todos vocês amanhã lá no Núcleo Anjo Belos, na Rua Darzan, número 345, para a nossa famosa reunião de Jurema, uma Jurema tocada, bonita, cantada, rezada, na fé da Jurema Sagrada, Nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santíssima Trindade, para que todos vocês recebam o nosso axé, a nossa força espiritual, a nossa energia da nossa fumaça, das nossas encantarias brasileiras. Pessoal. Espero todos vocês. Obrigado por deixar entrar na casa de vocês. Obrigado por ficar até agora comigo aqui na Rádio Axé Brasil, no programa Raiz do Culto. Axé em seus caminhos e um ótimo final de semana no qual você possa receber a luz de Zambi, na qual você possa receber a luz de Ledumare, que você possa receber a luz de Deus divino. Axé em seus caminhos. Até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto.